Olá para todos, eu sou Crônio Marins e este é o 9º vídeo da série Mentes Holísticas, uma aplicação com a avaliação de práticas empresariais. Na verdade, é o resultado de todo o trabalho da minha tese de doutorado, com o qual, obviamente, estou bastante familiarizado. O problema de pesquisa era tentar responder se nas empresas de hoje, nas suas práticas e atividades, elas apresentam alguma coisa, algumas características que pudessem ser chamadas de holísticas. Para isso, a gente analisou algumas grandes empresas com um padrão de transparência para o mercado também diferenciado. Para a aplicação do modelo que desenvolvemos, isso já foi explicado, tem duas coisas essenciais. A parte da totalidade, em que você vai descrever aqueles elementos de núcleo, temporalidade e influência. E as visões. Quais visões vão ser utilizadas para observar esta totalidade? Então, nesse caso das visões, como eu já tinha muita coisa diferente na tese, a começar isso de falar de holismo, pouco utilizado aqui no Brasil, eu fui mais tradicional. Eu utilizei um conceito já sedimentado na área de gestão empresarial, que é o conceito do Triple Bottom Line. Triple Bottom Line? O que é isso? Triple Bottom Line, ou TBL. Bottom line significa aquela linha última em balanços que mostra normalmente o valor da empresa ou o valor de uma determinada operação. É uma linha de resultado, uma linha final. Então, triple bottom line significa que nós temos uma linha tripla ou 3 linhas como resultados finais. Bem, o Triple Bottom Line é um conceito devido ao John Elkington. Ele criou este conceito em 1994. O John Elkington era já um consultor que trabalhava com sustentabilidade. Tinha ideias que envolviam este conceito, naquela época ainda muito em desenvolvimento. Aí ele se baseou no que chamou de 3 P's da sustentabilidade, Planet, planeta, people, pessoas, e profit, lucro, que em português não começa com P. E esses 3 P's, eles dão substância aqui às 3 dimensões que utilizamos para a sustentabilidade. Os 3 pilares, ou o que nós chamamos de tripé da sustentabilidade, que são as dimensões ambiental, social e econômica. Então, uma empresa tradicionalmente só pensava no econômico, até uma ironia a gente colocar aqui o econômico em terceiro lugar. Historicamente falando, o econômico estava sempre em primeiro lugar. Mas não, a empresa tem que pensar, conceito mais atual, nos 3 pilares, o tripé por inteiro. Então, as ações da empresa que fornecem os subsídios então, para os produtos que ela fabrica, ou os serviços que ela oferece à sociedade, precisam respeitar esses 3 pilares aqui. No caso do ambiental, é a preservação do ambiente, a não exploração excessiva dos materiais da natureza, a conservação de flora, fauna, problema de poluição de água, de ar e assim por diante. O pilar social. Bem, o pilar social significa que a empresa tem responsabilidade social, não apenas uma responsabilidade com o lucro, uma responsabilidade com os seus clientes, os consumidores dos seus produtos e serviços. Tem gente que não consegue consumir, e estas pessoas, estes grupos também precisam ser contemplados pela consideração da empresa. Os produtos e serviços da empresa tem reflexos negativos para as pessoas, para as comunidades, para a espécie humana?
Finalmente, o pilar econômico aqui. É irônico, está em terceiro lugar, mas a gente sabe que para a maioria das empresas ainda hoje não é assim. Certo? A empresa tem que ter lucro para sobreviver e tem que ter lucro a curto, a médio e a longo prazo. Né? O que nos ensina o Triple Bottom Line é que a empresa, nas suas ações, nas suas práticas, nas suas atividades, ela precisa pensar não só no lucro, não só na parte econômica, mas também conjuntamente no ambiental e no social. É isto. No nosso modelo, as totalidades eram as práticas da empresa, né? Os programas, as políticas, os processos, toda a prática ou atividade da empresa, para nós era uma totalidade, né? Que fazia, né, a composição da totalidade maior que a própria empresa, certo? E nas visões, nós utilizamos as três visões do Triple Bottom Line, ou as três óticas, como nós chamamos mais tecnicamente, né, no modelo, e uma outra visão, uma outra ótica bem particular, que justamente reflete os princípios holísticos colocados no modelo. Neste caso, né, são as práticas da empresa analisada. Então, temos como práticas programas, processos, políticas, projetos. Todas essas práticas, elas vão ser colocadas aqui como compostas de um núcleo, uma descrição daquilo que ela é, uma temporalidade, ou seja, o passado, o presente e a perspectiva de futuro para esta prática, para esta atividade, e a influência, ou seja, o que é influenciado por esta prática ou atividade. Pessoas, indivíduos, grupos de indivíduos, o ambiente, a economia, todas as influências aqui da prática. Pois bem, nós temos as três óticas do Triple Bottom Line, né? A ótica ambiental, a ótica econômica e a social, chamamos aqui de antrópica. Mas é a mesma coisa, o conceito é o mesmo. Ocorre que quando a gente fala social, muitas vezes se considera que estamos falando de grupos, mas não, podemos estar falando de indivíduos. Então, a ótica antrópica, nesse sentido, é para ressaltar que nós temos aqui a consideração de indivíduos, de grupos, de sociedade de forma mais ampla e até de espécie humana, porque a antrópica é tudo que se refere ao ser humano, correto? Então, estas óticas são vistas por conjuntos de duas lentes cada. Uma lente próxima, que é o sentido espaço ou tempo, espaço temporal, né? Curto prazo e o espaço próximo da empresa, o entorno da empresa ou até o interior da empresa. O que é curto prazo? Vai até uns 2 anos, nós consideramos, em alguns casos, um pouquinho mais. E a lente distante, que pega o médio e longo prazo e um espaço que pode ser, conforme a prática, os limites da cidade ou do país, ou dependendo da corporação que a gente está analisando e da prática específica, até o planeta inteiro. Então, isso é observado pela lente distante de cada ótica. Então, nós temos aqui, na ótica ambiental próxima, ótica ambiental distante. Ótica econômica próxima, ótica econômica distante. Ótica antrópica próxima, ótica econômica distante. Terminou? Não. Tudo isso daqui, tá, está observando a totalidade. Nós temos, então, 6 visões diferentes, né, agrupadas aqui de acordo com 3 óticas, certo? 2 lentes para cada ótica. São 6 visões. Mas nós achamos interessante, para completar o modelo, colocar mais uma ótica que tem 2 lentes, as mesmas lentes, próxima e distante. Essa ótica é a ótica de interconexão. Ou seja, as óticas primeiras aqui do Triple Bottom Line são óticas que vão ter o que a gente pode chamar de visão pura, somente considerando fatores daquela ótica específica. Então, a ótica ambiental aqui não vai ficar olhando para decorrências econômicas, por exemplo. A ótica antrópica não vai ficar olhando
para algumas questões ambientais, né, que são mais indiretamente relacionadas com os seres humanos, né? E a ótica econômica não vai ficar olhando para nada mais senão fatores econômicos. Então a gente precisa de uma ótica que efetivamente, né, considere as coisas conjuntamente. E para isso a gente propôs aqui a ótica de interconexão. Então, por esta visão, se procura aspectos nas práticas que, favorecendo um dos conjuntos de valores aqui, por exemplo, os econômicos, tá, também tem efeitos com relação à ótica antrópica e à ótica ambiental, favorecendo, por exemplo, por uma reciclagem, né, alguma coisa ligada à reciclagem, né, a ótica ambiental, seja pela lente próxima ou distante, né, considere também implicações para a lógica antrópica, por exemplo, geração de empregos aqui para reciclagem, certo? E pela ótica econômica, né, o resultado econômico através dessa reciclagem. Isso, por exemplo. Então, a ótica de interconexão, ela vai atrás, né, dos fatores integrativos que cada prática pode possuir. Tá? Então, este é o nosso modelo. Aplicando o modelo às práticas, né, algumas práticas de cada empresa que a gente conseguiu localizar, né, nos relatórios de gestão dessas empresas, nós conseguimos chegar a uma conclusão, né, de que hoje, né, ou seja, em 2015, quando a tese foi feita, mas nos dias de hoje ainda, né, nas empresas nós podemos observar diferentes níveis, né, no pensamento empresarial que podem ser considerados holísticos ou não. Ou seja, há uma perspectiva de evolução dentro daquele conceito histórico da empresa como geradora de lucro apenas, sem responsabilidade social, para um conceito mais holístico. Esta foi uma conclusão, né, que nós conseguimos obter pela análise com este modelo nosso das práticas empresariais. Bem, esse modelo pode ser aplicado a uma diversidade de outras situações, né? No vídeo que vem, vamos analisar uma aplicação em educação, uma aplicação muito importante, particularmente no ensino superior, que é o equilíbrio entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão de uma instituição educacional. Tá? Então, se inscrevam no canal, venham ver o próximo vídeo na próxima semana. Até lá!